E aqui estamos palpites de terça-feira, dia 8/4. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Taça Libertadores, Botafogo contra Carabobo. O Botafogo é o terceiro e o Carabobo o quarto. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Carabobo venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 7. Palpite: Casa vencendo ao vivo. Libertad contra Tajeres. O Libertad é o segundo e o Tajeres o quarto. Nos últimos 5 jogos, o Libertad venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Tajeres venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou todos. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 4. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Estudiantes contra a Universidad de Chile. O Estudiantes é o primeiro e a Universidad segundo. Nos últimos 5 jogos, o Estudiantes venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, a Universidad venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Palpite: Casa vence, empate anula. River Plate contra Barcelona. O River Plate é o primeiro e o Barcelona segundo. Nos últimos 5 jogos, o River venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Barcelona venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Ambas marcam não nos últimos 6. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Del Valle contra Universitário. O Del Valle é o quarto e o Universitário terceiro. Nos últimos 5 jogos, o Del Valle venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1 e empatou 4. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Universitário venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 6. Palpite: Casa vence. Copa Sul-Americana. Grêmio contra Grau. O Grêmio é o segundo e o Grau quarto. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos, o Grau venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Palpite: Casa vence. América de Cali contra Corinthians. O América é o primeiro e o Corinthians terceiro. Nos últimos 5 jogos, o América venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos. Ambas marcam não em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 8. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Vasco e Puerto Cabeleiro. O Vasco é o primeiro e o Puerto quarto. Nos últimos 5 jogos, o Vasco venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Puerto venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10 jogos. Palpite: Casa vence.
Liga dos Campeões, quartas de final, jogo de ida. Arsenal contra Real Madrid. Nos últimos 5 jogos, o Arsenal venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Nos últimos 5 jogos, o Real Madrid venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4 jogos. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Bayern de Munique contra Inter de Milão. Nos últimos 5 jogos, o Bayern de Munique venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, a Inter de Milão venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e empatou 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 9. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato inglês, segunda divisão. Derby contra Burnley. O Derby é o 21º e o Burnley o primeiro. Nos últimos 5 jogos, o Derby venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Burnley venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10 jogos. O último jogo entre essas duas equipes foi 0 a 0. Palpite, fora vence e empate anula no primeiro tempo. Sheffield contra Millwall. O Sheffield é o segundo e o Millwall o nono. Nos últimos 5 jogos, o Sheffield venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols na partida em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Millwall venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida, em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram no ano passado com uma vitória de 1 a 0 do Sheffield. Palpite, casa para vencer um dos tempos. Middlesbrough contra Leeds. O Middlesbrough é o quinto e o Leeds o terceiro. Nos últimos 5 jogos, o Middlesbrough venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2, mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Leeds venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2, mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória para cada lado, 3 a 0 e 3 a 1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.